Existem momentos na vida em que nós nos sentimos como se estivéssemos no meio de um rio profundo, tentando desesperadamente manter a cabeça acima da água. As ondas parecem fortes demais, as correntes intensas e o medo de afundar começa a tomar conta do nosso coração. Nessas horas, é fácil olhar ao redor e perguntar: Deus, onde o Senhor está? Por que eu estou passando por isso? Por que não me tirou dessa situação? Mas é exatamente nessas horas que a palavra de Deus sussurra no nosso coração. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Perceba que Deus não disse se passares pelas águas, Ele disse quando. Isso significa que os rios das aflições e as tempestades da vida não são uma possibilidade remota, são uma certeza. Em algum momento, todos nós enfrentaremos águas profundas, perdas inesperadas, diagnósticos assustadores, portas fechadas, orações sem respostas, traições que doem na alma. A promessa de Deus não é que nunca enfrentaremos provações. A promessa dele é que nunca enfrentaremos sozinhos. Ele não nos diz, você não passará pelas águas. Ele diz, quando passar, eu estarei com você. E aqui está um dos maiores segredos da vida com Deus. A presença dele não nos isenta das batalhas, mas nos sustenta nelas. O milagre não é a ausência da tempestade. O milagre é a presença do Senhor no meio dela. É por isso que muitos de nós estamos aqui hoje. Porque mesmo quando tudo dizia que não iríamos suportar, Deus esteve lá, firme, segurando nossas mãos e nos impedindo de nos afundar. A presença dele não impede das águas subirem, mas impede que elas nos submerjam. Não impede o fogo de acender, mas impede que sejamos consumidos. Deus não prometeu uma vida sem vales, mas prometeu caminhar conosco em cada um deles. E essa promessa muda tudo, porque significa que o nosso sofrimento nunca é solitário, mesmo quando ninguém entende. Ele entende. Mesmo quando todos se afastam, Ele permanece. Mesmo quando tudo ao redor muda, Ele continua o mesmo. Há momentos em que pedimos a Deus, Senhor, me livra disso. Mas Ele, em sua sabedoria e amor, responde, eu não vou te livrar, eu vou passar com você por isso. E pode parecer duro, mas é nesse lugar, no meio do fogo e das águas, que conhecemos o Deus que nos sustenta. O Deus que fortalece, o Deus que nos faz permanecer de pé quando tudo à nossa volta tenta nos derrubar. Pense em José, vendido pelos próprios irmãos e preso injustamente. Deus poderia ter livrado da cisterna da escravidão, mas escolheu sustentá-lo em cada etapa, porque estava construindo um propósito maior. Lembre-se de Daniel, lançado na cova dos leões. Deus poderia ter impedido que ele fosse jogado lá, mas escolheu estar com ele lá dentro, fechando a boca dos leões. E os 3 amigos de Daniel? Deus poderia tê-los livrado da fornalha, mas preferiu caminhar com eles lá dentro do fogo. A chama não deixou de existir, mas a presença de Deus tornou aquele lugar suportável e transformou a fornalha em testemunho. Percebe? O nosso Deus não é apenas o Deus que remove os obstáculos. Ele é o Deus que transforma os obstáculos em degrau. Ele não apenas nos livra do vale, Ele nos ensina a andar nele. Ele não apenas remove a dor, Ele nos ensina a encontrar o propósito mesmo em meio a ela. E é nesse lugar de dor e confiança que a fé deixa de ser teoria e se torna realidade. Porque a fé não é acreditar que Deus vai evitar a tempestade. Fé é descansar sabendo que Ele está no barco conosco. Fé não é crer que nunca enfrentaremos fogo. Fé é saber que mesmo no fogo não seremos consumidos, porque há um 4º homem conosco. Talvez hoje você esteja atravessando águas que parecem profundas demais. Talvez as ondas estejam batendo forte e você sente que vai afundar. Deus está dizendo, eu estou aqui, eu nunca saí daqui. Ele não prometeu que as águas seriam rasas, mas prometeu que elas não te submergeriam.
Ele não prometeu que o caminho seria fácil, mas prometeu que estaria contigo em cada passo. E essa é a presença que te faz continuar. É essa presença que te dá forças quando você acha que não vai aguentar mais. É essa presença que te lembra no meio da dor. Você não está sozinho. Sabe por que Deus muitas vezes não nos livra das provas? Porque é nelas que Ele se revela de forma mais íntima. É no deserto que aprendemos a depender do maná. É no vale que experimentamos a vara e o cajado do pastor. É no fogo que conhecemos o Deus que está perto. Se tudo na vida fosse fácil, talvez nunca conheceríamos o poder da fidelidade de Deus, nunca descobriríamos a graça dele, nunca entenderíamos que o poder dele se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza. É por isso que ele permite que passemos por águas profundas, não para nos destruir, mas para nos amadurecer, não para nos punir, mas para nos aproximar. E quando olhamos para trás, percebemos que as águas não nos afogaram, elas nos ensinaram a nadar. O fogo não nos destruiu, ele nos purificou. A dor não nos matou, ela nos transformou. O Deus que prometeu estar conosco cumpre essa promessa todos os dias. Ele esteve contigo quando você achou que não aguentaria. Ele te sustentou quando você quis desistir. Ele te carregou quando suas forças acabaram. E Ele continua fazendo isso. Então hoje, se as águas parecem altas demais, se o caminho parece impossível, lembre-se dessa verdade. Deus não prometeu ausência de lutas, Ele prometeu presença constante. Ele não disse que não haveria tempestade, mas prometeu que nenhuma delas teria o poder de te destruir. E essa promessa é suficiente, porque com Ele ao nosso lado, nenhuma correnteza é forte demais, nenhum rio é profundo demais, nenhum fogo é intenso demais. Quando Deus está conosco, as provas não definem o nosso fim, elas se tornam parte do testemunho que glorificará o nome dele em nossas vidas. Respire fundo, mesmo no meio das águas, você não está sozinho. Mesmo quando tudo parece desabar, Ele está sustentando você. E um dia você vai olhar para trás e entender, Ele esteve ali o tempo todo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E isso, meu querido, basta, isso é o suficiente. Escreva aqui nos comentários qual tem sido a água profunda que você está enfrentando hoje. Vamos orar juntos um pelos outros. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, independente das circunstâncias. Lembre, Deus não te abandonou.